Olá, pessoal! Começamos hoje a nossa 14ª aula. O fim se aproxima, mas nós estamos longe de estarmos na parte mais baixa dos conteúdos. A aula de hoje é uma aula de tecnologia, não de ciência. É uma aula que vai ensinar como instalar o T-Mágico. A aula é sobre o T-Mágico. Antes, quero fazer um comentário com vocês. O T-Mágico não tem nada de mágico. Se alguma coisa existe de mágico no nosso planeta, só pode ser o homem, a humanidade, não um T. Há muitos anos atrás, quando eu começava a minha vida de profissional, tive um empregado que foi, em muitas situações, a solução mais fácil para os meus problemas mais difíceis. Olhem só se não é mágico. O Guilherme era um cara ligeiro. Ligeiro no que fazer e no pensar. Já conheceram esse tipo de gente? Eu sempre gostei da maneira prática e realista com que o Guilherme abordava os problemas. E por esse motivo ele passou a me acompanhar em todos os eventos que eu participava. Gostava da companhia do Guilherme. Em alguns eventos que uma empresa participa, o risco do sucesso, vocês sabem, não pode ser calculado antes. Tem-se que arriscar. E foi o que eu fiz, alugando um espaço na feira Expo Inter, em Sapucaia, na cidade de Sapucaia do Sul. Lá estava eu, junto a um espaço na feira, com muitos outros expositores, tentando vender as antenas que eu fabrico. Mas na frente do meu stand não passava ninguém. O lugar não foi bem escolhido. E por ficar deslocado, eu apenas assisti as pessoas passarem num outro corredor. Do lado do meu stand havia um trailer de cachorro-quente, que também estava na maior solidão. Estava decidido. A feira seria um fracasso. Não daria nem para tirar o custo feito para participar na feira. Meu vizinho ao lado, muito desolado, falou assim: e ainda por cima esse sol quente que nos derrete. Antes eu tivesse ficado em casa, ao invés de ficar aqui assando os miolo. Por que vocês não se unem e vendem cachotena? Poderiam dividir o lucro e tirar o prejuízo. Eu e meu colega de infortúnio ficamos calados sem entender o que o Guilherme queria dizer. Ficamos apenas olhando para ele, cobrando com o silêncio o sentido daquela pergunta lançada no ar. O Guilherme, então, provou que a astúcia é o lugar onde mora o inesperado. Quando disse: faça um cachorro-quente com o pão esquentado pelo calor concentrado no ponto focal da antena de 60 centímetros. E assem a linguiça com o calor concentrado no foco da antena de 90 centímetros. Entendeu? Ainda completou: nunca foi feito antes. Meu vizinho arregalou os olhos e disse de imediato: eu topo. Esperei uns segundos para a ficha cair e disse para o colega: me empresta um avental? Bem, o kit de ferramenta, com 6 mãos manuseando e 3 cabeças pensando,
construíram rapidamente 12 cachotenas. O problema maior foi o de escolher as parábolas para que aumentasse o coeficiente de reflexão do calor. Nós superamos com a cromagem da superfície da parábola. Então, faixas que foram colocadas de forma estratégica diziam: coma aqui um cachotena. Não agride o meio ambiente, 100% ecológica, coma o sabor do sol. Rapaz, começou a fazer fila. A linguiça exalava um cheiro delicioso no ar. A cachotena provocava risos e pedia explicação. O Guilherme, muito sério, dizia: ora, esse é um método que foi desenvolvido na NASA para aquecer a comida dos astronautas. Cada vez que o Guilherme dizia isso, eu saía de perto envergonhado. Mas sempre ouvia atrás de mim alguém dizendo: eu quero um. A feira acabou e não vendi nenhuma antena. Mas vendemos mais de 1000 cachotenas. Deu para pagar as contas e ainda sobrou. Para o final da feira, nós festejarmos o sucesso. É um brinquedo isso que eu estou dizendo? Pode ser. Mas quero, com essa história que eu contei, salientar que as melhores ideias são sempre as mais simples e sem preconceitos. Essa é a mensagem. Aqui do lado eu tenho um desenho de um mágico apresentando o teu mágico. Esse mágico apresentou o teu mágico em 1947. Olha, faz tempo, hein? 1947, o ano que eu nasci. Primeira apresentação que não aceitaram dele foi em 45. Em 47, um cientista americano desenvolveu uma ideia em que ele podia combinar rádios com 2 entradas e uma só saída sem interferência. Ele fez um desenvolvimento teórico. Eu li num trabalho de pós-graduação de um aluno, achei muito inteligente o trabalho do aluno, que estava recriando aquela invenção para a frequência de 870 MHz, frequência de celular. Foi um trabalho de pós-graduação. Eu fiz a mesma coisa para 2,4 e 5,8. Entenderam? O T mágico não é um nome que eu inventei, não é um produto que eu inventei. Eu só fiz a engenharia reversa. Peguei o produto criado e compatibilizei ele para 2,4 e 5,8. A utilidade que se transformou esse termo mágico é alarmante. Inclusive, ele veio assim a gerar uma discussão nos artefatos usados para irradiação. E eu vou apresentar para vocês essa discussão agora. Primeiro, eu vou explicar para vocês o princípio fundamental do T mágico, tá? O princípio que faz com que o T mágico funcione. Olhem esse desenho aqui. Primeiro no desenho. Aqui eu sugiro, com esse tracejado, que esta onda no pacote não passaria por dentro daquela superfície. É que assim passaria. Eu digo, aqui não haveria propagação, aqui haveria propagação. Eu sei que o desenho é algo difícil às vezes de compreender, então eu fiz esse pequeno recurso visual aqui, ó, olhem comigo. Vamos dizer que aqui fosse uma onda vertical que encontrasse uma guia de onda para passar por dentro.
ela passaria com facilidade se a guia de onda tivesse sido construída com as dimensões corretas. Não, se a guia de onda for construída, a onda ia passar, olha, certinho por dentro da guia de onda. Viram? Passaria direito. Há uma relação correta para o tamanho dessa guia de onda e para a frequência dessa onda. Não é qualquer guia de onda, não é para qualquer frequência. No entanto, se eu pegar essa onda e irradiar ela agora na posição, na polarização, ela não entra, ela não passa. Perceberam? Ficou mais. É muito importante compreender o princípio fundamental do T mágico. Assim como na cachotena, o conceito de reflexão do calor, a ideia de ter cromado tão ligeiro a parábola, o fato do calor se concentrar no ponto focal. O resto é fantasia, assim como o boneco da mágica é fantasia. Mas o artefato não é. Vejam, se eu pegasse a minha onda horizontal e colocasse ela junto com um polarizador também colocado horizontalmente, se reproduziria o mesmo fenômeno. Passaria com facilidade. Passaria com facilidade. Ora, de jeito nenhum conseguiria passar se o polarizador estivesse horizontal e a guia de onda fosse vertical. Não passaria. Esse é o princípio fundamental pensado há 65, 66 anos atrás por uma pesquisador, por um físico pesquisador. Vamos ver como funciona na prática o T mágico. Aqui está a guia de onda. É um tubo retangular em cima de um outro tubo também regular. Vejam que se o sinal incidir desta forma aqui, não tem por que ele não ir para lá e não tem por que ele não vir para cá. Concorda? Ou seja, eu tenho nesse T vertical uma entrada e duas saídas verticais. Uma entrada e duas saídas. Que belo divisor, hein? Essa saída terá 3 dB menos do que a entrada. Só 3 dB. Essa saída terá 3 dB menos que essa entrada aqui. Só isso. Tem certos... Não é um splitter. Não é um splitter. Um splitter é um divisor de potência. Ele derruba muita potência. Um splitter que derrube só 3 dB custa muito caro. Muito caro. É coisa assim para 350, 400 dólares. É caro. Existe, mas é caro. Haveria uma vantagem entre um bom splitter e um T mágico desse? Nenhuma vantagem. Um T vertical? Nenhuma. Também nenhuma desvantagem. Um T vertical. Se eu fizesse um T horizontal, o raciocínio seria o mesmo. A onda entrando deitada, não há por que ela não vir para cá e não há por que ela não vir para cá. Esta saída teria 3 dB menos que essa entrada. E essa outra saída também 3 dB menos que essa entrada. Um splitter também. Teria vantagem entre esse e um convencional? Nem vantagem nem desvantagem. Mas
Mas não foi esse splitter que o físico pensou fazer, ele pensou fazer esse splitter. Observe. O sinal vem aqui de cima e pode vir para cá, não pode? Pode, porque essa dimensão aqui é igual a essa dimensão. São a mesma dimensão. Seria uma situação igual a essa aqui, ó. Seria uma situação em que ele estaria entrando assim, ó, tanto para um lado quanto para o outro, ali no desenho. Tá vendo? Daqui para cá. E daqui para cá, o sinal entraria assim, anatomicamente. No entanto, daqui para cá não. Aqui os dois estão ortogonais entre si. Eles estão nesta condição aqui, ó. Não passa. Entendeu? Não passa. Então voltamos para a figura do T mágico. Isso é o princípio fundamental do T mágico. Se o sinal entrar por aqui, ó, ele consegue ir para esta saída porque ele está na forma anatômica. Essa dimensão é igual a essa dimensão. Mas ele não consegue vir para cá. No entanto, se eu entrar com o sinal por aqui e entrar o sinal por aqui, os dois sinais conseguem sair para lá. Essa dimensão aqui, ó, é igual a essa dimensão. E igual a essa. Então, se o sinal entrar por aqui, vai para lá. E se o sinal entrar por aqui, vai para lá. No entanto, esse sinal não consegue vir para cá e esse sinal não consegue vir para cá. Entenderam por que essa entrada está isolada dessa entrada? E está muito isolada. Muito isolada. Muito mais do que um combinador. É uma bela isolação. É mais interessante ainda. Esses três parafusos que aqui estão, ó, eu posso trabalhar com eles para que eu promova mais ou menos isolação entre este e este. Com esses três parafusos. Bom, o T mágico original, ele é um desenho. Ele não é um artefato. Ninguém tinha feito o artefato naquela época. Eu botei esses três parafusos aqui porque eu descobri, olhando num instrumento, olha para mim, olhando num instrumento, lembra? Medir é mais importante do que calcular. Medir certo é mais importante do que calcular certo. Eu construí um T mágico obedecendo os cálculos, liguei ele nos meus instrumentos e comecei a buscar uma coerência lógica. Poxa, mas se eu botar um transiente dentro de uma cavidade ressonante, eu interfiro na impedância. Vocês viram isso em outras aulas. E comecei a achar o lugar aonde eu conseguiria buscar as inteirações. E foi aqui, ó, no desenho. Esses três parafusos interagiam no relacionamento dessa entrada com essa entrada. Daí eu me entusiasmei. E observei também que se eu tivesse uma entrada só, eu podia ter as duas saídas, tá? De tal maneira que esta saída não enxergasse aquela saída. Tem utilidade isso? Tem, muita. Eu entro com um sinal e tenho uma saída, e com esse meu sinal aqui eu tenho outra saída, sendo que esta saída está isolada desta saída. Lembram da... Bom, aí eu completei.
Em vez de eu fazer uma flechinha, um sinal teórico de uma folha de papel, eu botei o conector. Botei o conector aqui, botei o conector aqui. Não estão aqui as entradas e saídas da cavidade ressonante? Não está aqui os 3 parafusos? Eu havia acabado de fabricar o primeiro T mágico nacional para o mercado brasileiro. Foi um desenvolvimento feito aqui nessa sala desse produto. Olha, foi uma celeuma. Primeiro, os desinformados começaram a debochar do termo T mágico, como se eu estivesse fazendo mágica. Eu não fiz mágica nem com a cachotena. Nunca. E não fiz mágica com T mágico, eu apenas o recriei. Não fui eu que inventei o T mágico. Eu botei os conectores no meu T mágico. Botei outras coisas também. Botei um parafusinho aqui, ó, para que nem todo sinal que entrasse por aqui passasse. Botei outro parafusinho aqui, para que nem todo sinal que entrasse por aqui passasse. E outro parafuso aqui. Ou seja, eu botei 3 parafusos que eu regularia a quantidade de sinal que entra ou sai por esses conectores. Olhem a serventia. Olhem a serventia. Eu tiver um T mágico com um rádio entrando o sinal por aqui, o sinal desse rádio vai para essa antena, pumba, e o sinal desse rádio vem para essa antena aqui, pumba. Eu consigo irradiar 2 sinais com um rádio só. Lembra que tempos atrás, todo mundo fazia isso, botava um splitter com um rádio, com 2 saídas, uma para cada lado. Gerou-se o conceito que dividir o sinal não dá certo. E não dá mesmo. Não dá se ele não tiver esse isolamento entre uma saída e outra. O sinal que vier por essa antena aqui, ó, não conseguirá ir para aquela antena lá. E o sinal que vier por essa antena aqui não conseguirá vir para essa antena. Eles ficariam isolados pela não ortogonalidade da cavidade ressonante. No entanto, as 2 antenas encontrariam a saída para o rádio, as 2 antenas. Gente, é uma bela utilidade. É uma bela utilidade. O T mágico atenua. E às vezes você não tem a margem necessária para perder aqueles 3 dB. Às vezes você não tem. Então, se nós associarmos o uso do T mágico com a aula de regeneração, nós podemos fazer isso aqui. Ó. Eu posso botar um amplificador no rádio e manter as 2 antenas. Ah, mas o amplificador vai dar um ganho demais. Cadê o stub? Não precisa, olha ali o parafusinho. Lembra do parafusinho, numa aula que eu atenuava o sinal com um parafusinho, batizado de interferômetro? Pois ali o parafusinho do interferômetro no T mágico. Se essa é o layout mais usado por T mágico. 2 rádios numa setorial. Puxa, uma setorial, um rádio que esteja bem instalado, ele estaria botando 80 clientes nessa setorial. Mas e se tem mais região no setor onde a setorial aponta? Se tem mais de 80, o que você faz? Se tem 160 clientes
no setor para onde você aponta a sua setorial. Como que você faz se o rádio suporta só 80? Ora, você bota o T mágico. Bota o T mágico. Bota um rádio por aqui que vai para setorial e bota outro rádio que aqui vai para setorial e coloca 80 clientes em cada rádio nessa mesma setorial. Porque aquele setor é muito denso, muito cheio de clientes. Você botou 80 clientes. Mas vamos supor que esses clientes estejam espalhados de tal maneira que uns estejam muito longe e outros estejam muito perto. Você poderá usar esse parafuso aqui, ó, para que o sinal do rádio seja atenuado, e com esse rádio você alimente os clientes que estão mais próximos. E usar esse parafuso aqui para não atenuar nada. Para não atenuar nada. Para quem? Para os clientes que estão mais longe. Mas, se por razões de layout da instalação, o sinal na setorial, depois que você colocou o T mágico, ficou fraco. Ah, coloque um amplificador. Regeneração. Lembra da regeneração? Por que tem que entender a regeneração? No entanto, quando eu ensinei regeneração numa setorial, eu botei um stub para derrubar aqueles 15 dB. Estão lembrados? Se não estão, voltem lá. Tem que saber fazer a regeneração para poder usar o T mágico. Mas eu botei o stub porque eu tinha um rádio só. Aonde que eu ia botar o meu parafuso numa setorial? Como no caso eu tenho 2 rádios e eu tenho o T mágico, está aqui o parafusinho que substitui o stub, este ou este. Tenho até um parafusinho capaz de matar o sinal de entrada da antena caso haja problemas de interferência. Então eu posso trabalhar a interferência nesse parafuso. Mas se a interferência não... Lembrem, interferência não acontece em antena. Interferência acontece no rádio. Mas se eu estou com interferência nesse rádio aqui e não tenho interferência nenhuma nesse rádio aqui, pô, então não atenuo nada aqui, atenuo nesse aqui. Não preciso fazer a regeneração usando esse parafuso, posso fazer esse. Vejam a versatilidade de como eu posso usar? É bem grande. Aqui eu estou fazendo um ponto a ponto. Estou fazendo um ponto a ponto. Interligando 2 rádios para cá com 2 rádios para cá. Se esse rádio aqui tivesse um throughput de 100 megabytes por segundo, e os outros também, este e esse rádio, AP cliente ou bridge, né? O meu throughput que eu teria de saída no alimentador seria este mais este. Se esse aqui é 100 e esse aqui é 100, eu não tenho 200 megabytes saindo aqui. Eu tenho 2 vezes 100 megabytes. Por quê? Porque você vai botar eles em redes diferentes. Em termos de clientes que estão do outro lado, tanto faz. Para alguns serviços não dá. Como, por exemplo, para fazer TV IP, para fazer VoIP, você precisa ter 200, precisaria ter uns bons 200 megabytes por segundo num rádio só. Mas para alimentar uma série de clientes aqui do lado de cá nessa antena, você pode criar uma LAN para esse rádio, outra LAN para esse rádio aqui. E trafegar aqui 100 mais 100 megabytes. 100 megabytes para se comunicar com esse rádio e 100 com esse aqui.
Esse mais é necessário. Se mais megabytes... Poxa, você tem, em vez de estar jogando sinal para interligar-se com uma cidade. Com uma cidade. E lá tem bastante clientes. Se eu vou usar 4 rádios, 1, 2, 3, 4 rádios, esses 2 rádios vão ter uma saída que tu liga na condição de vertical. Esses 2 rádios vão ter uma saída que tu liga no alimentador no horizontal. O vertical daqui, com o vertical daqui, o horizontal daqui, com o horizontal daqui, tá os outros rádios. Quanto é que trafega aqui? 100 mais 100 mais 100 mais 100. 400 megabytes separados. Dá para fazer 4 LANs aqui de 100 megabytes. Se os rádios forem de 100 megabytes, for de 300 megabytes, dá um número gigante. Dá 4 mais 300 mais 300 mais 300 mais 300. Que utilidade! Que utilidade! Olhem só, nesse caso mais simples que eu tenho aqui, tá? Vou botar ele com o amplificador. Eu preciso botar uma setorial ali? Eu não posso botar uma omnidirecional? Posso. Olha esse desenho ali. Eu posso botar uma omnidirecional. Por que eu vou botar 4 setoriais? A setorial é melhor que a omni? Não é. A setorial manda mais longe que a omni? Não manda. Uma setorial é uma omni, com uma plaquinha atrás para condicionar a propagação do sinal para um determinado setor. Setorial é o lóbulo, já disse isso. Você poderia colocar num POP, 4 rádios com uma antena levezinha e atendendo todos os clientes que atenderia com 4 setoriais. Olha, uma torre onde você vai botar 4 setoriais não é uma torrezinha. É uma torre cara, bem estaiada. É uma torre cara. Setorial é uma antena cara. Omnidirecional é uma antena muito mais barata que uma setorial. A torre também pode ficar mais barata. Você tem um monte de vantagem em usar o omnidirecional com o sistema mágico, ao invés de usar setoriais. Porque a setorial, você não tem tantos recursos de ajustagem quanto tem quando você usa o temágico e os amplificadores. Viram? O amplificador melhora o sinal. Melhora. Aquele conceito que eu comecei no início dizendo que um sinal, que o amplificador piora porque amplifica o ruído junto, só se ele for mal usado. Se ele for bem usado, ele melhora o sinal. E os amplificadores são homologados pela Anatel, sim. Olha que instalaçãozinha versátil que você pode fazer. Que bonita instalação. Uma omnidirecional, um temágico, 2 amplificadorzinhos. Que bela instalação fica. Tá? Fácil de fazer. Cheia de versatilidade de instalações. Muito boa instalação. Olha uma repetidora. Uma repetidora com rádio só. Você recebe o sinal daqui, entra aqui. Não, você tem o radinho aqui. Você manda para cá e você manda para cá. Você, entenderam? Esse sinal vem daqui, sai para cá, o sinal vem daqui e sai para cá. Você está jogando ele para 2 lados. Você recebeu o sinal aqui, recebeu o sinal,
vem lá do provedor bem de longe, entra no rádio e joga numa Omni no local. O sinal deste aqui não vai entrar de cima desse, porque eles estão ortogonais. Que bela instalação essa aqui. Um rádio capilarizando o sinal de uma vez só. De outra forma, que você teria que botar um rádio nessa antena aqui e outro rádio nessa aqui, em canais diferentes. Em canais diferentes. Não é necessário. Bom, essa instalação é uma instalação muito comum, muita gente instalou. Os rádios são Rockert. Foi um rapaz numa cidade do interior do Brasil, me telefonou e quase que ele me disse assim: eu pego teu temágico e faço melhor do que tu. Eu disse assim, então faz. Ele fez. Olha a ideia do rapaz. Eu tenho transmissão aqui, entra aqui e vai para o vertical. A outra transmissão entra aqui, é MIMO, é MIMO, sai, entra aqui e também vai para o vertical. Claro que esse TX, esse rádio está num canal e esse aqui está num canal bem separado para as duas transmissões que se encontram aqui não se interferirem. A recepção vem neste aqui e vai para o outro canal horizontal. E a recepção desse outro canal vem aqui e também vai para o canal horizontal. Então essa antena está irradiando 2 rádios MIMO em uma antena. Tirei o chapéu para o rapaz. Eu não queria informar a todos que isso era possível, até que eu ir numa cidade do interior e ver funcionando. Eu passei, alguém me disse assim, eu vou testar isso aí. Então eu vou te mandar a antena, vou te mandar os temáticos, que ele tinha os rádios MIMO. Quando estiver pronto, me telefona que eu vou aí olhar. Ele me telefonou e eu fui lá e, gente, tirei o chapéu pro rapaz. Estava reguladinho. Tinha um detalhe, ele usou um amplificador. Achou de bom senso usar um amplificador por razões de regeneração. Rapaz, os alunos bons sempre superam o mestre. Aqui, mostrando para vocês, uma instalação feita onde dentro de uma caixa está o temágico. A caixa de baixo está o AP. Então ficou no poste assim, um AP com temágico e uma antena. Pergunta, por que uma antena que tem um conector só, logo tem uma saída só, ele botou um temágico? É porque aqui dentro dessa caixa tem 2 rádios. Então os 2 rádios estão entrando nesse temágico aqui. Aqui está um rádio indo para a caixa e aqui está o outro rádio. Então ele fez um ponto a ponto com uma antena e 2 radinhos. Essa é a fotografia que eu tirei de um ponto a ponto. Bonitinho, né? Bom, dizem que a necessidade é a mãe da criatividade. E por esse motivo, eu desenvolvi o que mágico. Este, vocês nunca ouviram falar. Esse não tem para vender em nenhuma parte do mundo. Não é uma invenção, é uma criatividade. Na verdade, são 2 temágicos que eu imaginei. Este é o que mágico. E aqui eu tenho uma antena, uma suposta antena omnidirecional. Certo? Por que que? Por que o quê? Que de 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja,
4 rádios numa antena omnidirecional. Aqui estão os 3 parafusos de ajuste do CCQ e do Trompucci, que é a interação entre esses dois rádios. Aqui estão os parafusos que buscam a interação entre esses dois rádios. E esses 3 parafusos aqui de trás buscam a interação entre os dois, que é mágico. Entenderam? Aqui está uma entrada de um T-mágico. Aqui está a outra entrada do T-mágico, com o seu parafusinho de interferômetro. Então, o sinal que entra por aqui e vem por aqui, sobe para cá, 2 sinais. Entra por aqui, entra para aqui, vai para lá, 2 sinais. Saem na antena ali. Veja, esses 2 sinais aqui descem e vão para a saída. E esses 2 sinais aqui sobem e vão para a saída. Sempre buscando a condição de ortogonalidade para eles não se interferirem. A antena vai encontrar 4 canais dos 4 rádios sendo irradiados pela antena. Pode? Claro que pode. Olha, se houvesse artefatos, poderia ser 5 rádios, 6 rádios, 10 rádios, 20 rádios. Não tem limite. O que tu não pode é fazer superposição. Ah, aqui, se eu usei o canal 1, eu tenho que pular, eu vou aqui para o canal 5, aqui eu vou para o canal 9, e aqui eu vou para o canal 14. Não posso botar o 6º canal neste que é mágico. Teria que ser um outro equipamento. E teria que ter outras canalizações. Mas a antena não quer nem saber. Quem chegar nela, ela manda embora. Tem que fazer bons acoplamentos. Se for necessário fazer regeneração, fazer regeneração. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o sinal dos 4 rádios sendo irradiado. Vou mostrar no instrumento. Gostaram? Sem mágica, apenas uma ideia brilhante. E não foi nem minha ideia. Eu fiz o que nós chamamos de engenharia reversa. É válido. Ter mágica é barato, muito eficiente. Outros fabricantes já estão fabricando. E com certeza ele vai se pulverizar. Há um pouco de hostilidade comercial com a presença do T-mágico. Claro, ele não está disponível para a venda de grandes revendedores, e as setoriais estão. É muito melhor para quem vende vender uma setorial do que vender uma omnidirecional. É mais lucrativo. Acho que as opiniões vão mudar genericamente quando os T-mágicos forem comprados baratos e vendidos caros pelas grandes revendas. Por enquanto, o T-mágico é muito desinteressante para os negociantes. Tire suas dúvidas. Teste, experimente, condene. E, se puderem, aperfeiçoem. Mas o fato é que não haverá uma grande continuidade se nós não conseguirmos atender todos aqueles que necessitam de internet. Olhem, tem uma operadora que eu conheço que tem 5 milhões de 3G.
Imagine quantas etapas de problema eles superaram para chegarem a 5 milhões de 3G. Vocês que estão na origem, nascendo, 2.000, 3.000 clientinhos, terão que superar etapas de crescimento. Com certeza, o T-Mágico é um. É possível, no mínimo, dobrar o número de clientes numa instalação, sem interferência. Dobrar o número de clientes numa instalação, sem interferência. Se vocês concordarem, mande um e-mail. Se discordarem, mande também. Se 10 outras vierem, eu já recebi e-mail, já recebi uma sugestão de fazer apenas uma guia de onda para ser usada como atenuador. Não para dividir o sinal. Para ti, eu não fiz, mas quem sabe alguém faça. É uma ideia. Teria utilidade uma guia de onda para te fazeres ela. Não precisa fazer o estudo numa setorial, por exemplo. Então bota só a guia, não precisa comprar o T-Mágico. Como eu fabriquei o T-Mágico até então, eu digo, não, compre um T-Mágico e use ele como atenuador. Mas é uma bonita ideia que nasceu, e eu acho que esse artefato vai ter que nascer. Os atenuadores têm que serem feitos nas guias de onda, não em outro lugar. A aula de hoje foi uma aula puramente de artefato, do artefato T-Mágico. Espero que ela tenha sido útil. Eu não fiz as minhas abordagens científicas, como eu costumo fazer. Usei a parte jocosa da historinha da cachotena para fazer uma alusão de que a criatividade é a mãe de tudo, não é nem o conhecimento científico. Nós primeiro sonhamos, depois projetamos, depois construímos. Nada acontece sem um sonho primeiro. Gente, obrigado pela companhia até agora. Até a próxima aula.